Estamos ao vivo, minha crowd e meus amigos, todos online na twitch.tv/censorádio e também quem nos escuta e nos vê através do youtube.com/censorádio. Hoje, 22 de abril, aqui no estúdio 714 em Nova York, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, especialmente para uma entrevista com uma das pessoas que foi um pilar e agora também junto do sócio dele, aqui dentro do estúdio 714. É indiscutível falar de Censo Rádio e não lembrar do nome dessa pessoa que está aqui conosco. E eu tenho hoje o prazer, pelo Fala com Censo, entrevistar a Kima Acústica. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí por nos recepcionar, falar mais pertinho, né? Exato. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, a gente até já está há um tempo adiando essa conversa aqui, e muito feliz de estar trazendo aí o Rafael junto, meu sócio da Kima Acústica, para falar um pouquinho de som, falar um pouquinho do que a gente gosta, né? E desse projeto que a gente desenvolveu junto aqui, que tem nos trazido várias boas memórias e vários bons momentos, né? Com certeza. Para contextualizar, acho que é importante tu falar teu nome. Sim, né? sim, com Tu certeza. Eu sou João Pedro Colnag, engenheiro civil, aqui. Rafael Ferreira. Vocês, então, juntos têm a Kima, Uhum. e a gente vai falar um pouquinho mais dela. E contextualizando, então, a título geral, o que a gente fez aqui no estúdio, né? Perfeito. Toda a engenharia acústica, redução de ruídos e tratamento do espaço foi feito pelo João. Isso nos áureos tempos de Censo Rádio, no início, digamos assim, né? Não nos áureos tempos, no início de Censo Rádio. Mas vamos começar por essa primeira pergunta. Certo. Vamos contextualizar todo mundo agora pelas tuas palavras, tá? Perfeito. Como é que surgiu o trabalho da Kima junto com o Estúdio 714 e como é que surgiu essa conexão aqui dentro? Tá, perfeito. Então, o trabalho surgiu já eu acompanho a Censo Rádio desde dos primórdios, né? Desde quando era só online. E vocês trouxeram para a gente aí o desafio de criar um espaço físico, né? Para a Censo. E a gente tem esse entendimento da Censo como uma rádio sendo um veículo de comunicação. Então, quando trouxeram esse desafio para a gente logo entendeu que a gente precisava criar um espaço que fosse adequado para a contemplação musical e que fosse adequado para a comunicação também, para que o pessoal pudesse colar aqui e fazer esses encontros, né, ter essa conexão presencial. E eu acho que um dos desafios mais interessantes que esse projeto trouxe para nós foi que, além da gente estar criando, num primeiro momento, uma identidade estética, né, um espaço físico onde o pessoal pudesse chegar e se identificar com a rádio, a gente também estava trabalhando na questão da identidade sonora. Então, o projeto veio justamente para tratar a questão da qualidade sonora que a gente tem aqui dentro. E para quem já colou aqui, pode ter essa percepção, quem não colou, quem vai colar, né? Que é muito legal a gente poder presenciar um espaço onde a gente consegue escutar música num bom volume, com boa qualidade, e mesmo assim conseguir conversar, conseguir ter essa proximidade com quem está no ambiente, sem ficar com aquele ambiente saturado, né? E eu acho que a gente entende da Kima, né, que o espaço arquitetônico, quando a gente projeta, é muito importante que a gente entenda a funcionalidade dele. E a arquitetura ela tem essa questão que eu acho muito bacana de pensar. A gente hoje relaciona a arquitetura com uma questão muito visual, muito estética, mas quando a gente entra num ambiente, a gente experiencia esse ambiente com todos os sentidos, com a audição, com o nosso tato, com toda essa presença corporal, né? E é justamente nesse aspecto que a gente conseguiu entregar um trabalho que realmente está ajudando as pessoas a construir memórias aqui dentro e ter esse espaço de troca e contemplação mesmo. É maravilhoso, eu me emociono assim ouvindo, porque justamente as pessoas ao entrar aqui dentro, elas a priori acham que é uma parada estética. Tu vai entrar aqui no estúdio, tu vai ver esse painel de madeira, esses painéis aqui atrás, agora nas câmeras aqui vocês não conseguem ver, tem outros painéis. E eles pensam a priori que isso é algo estético.
E aí entra a explicação de que isso não é somente estético, isso é a conjuntura entre o estético e o funcional, né? E ficam maravilhados. E para nós é maravilhoso realmente ter isso aí, porque foi, como tu disseste, uma identidade sonora. As pessoas podiam entrar aqui e saber que estavam no Ascenso Rádio por ouvir uma boa música, e não digo a qualidade de quem está tocando somente, mas também o que está ouvindo, né, o que está saindo nas caixas, o áudio, a altura, como tu disseste, e conseguem conversar e debater, enfim, curtirem, criarem boas memórias. Isso é incrível. E agora contextualizado, né, enquanto Sensorrad e Kima, conta para nós o que a Kima é na arquitetura. O que a Kima Acústica faz enquanto arquitetura hoje, enquanto projetos, enquanto sociedade, né? Cara, boa pergunta aí, trazer esse contexto aí pra gente falar. Bem, hoje a gente não consegue falar sobre a Kima sem falar antes do Rafael e do João, né? Do Rafa e do João. Cara, a Kima ela nasceu de uma necessidade e de uma vontade que eu e o João sempre tivemos em trabalhar um pouco na parte de arquitetura, pensando na questão acústica, como o João mesmo tinha comentado antes, né? Só que em algum momento da nossa vida, a gente parou e pensou assim, seria legal fazer engenharia civil. E aí eu e o João começamos a fazer engenharia civil. A gente se conheceu na engenharia civil, cara. E na mesma noia de pensar ambiente e acústica, a gente começou a nossa conversa assim. E aí desenvolvemos tanto a engenharia civil quanto o mestrado, sempre nesse papo louco. O João foi para o lado dele, eu fui para o meu lado. Só que em algum momento os caminhos se cruzaram de novo, cara. Depois da faculdade, profissionalmente, a gente se encontrou de novo, pensamos algumas coisas e começamos a trabalhar junto. Ano passado, a gente veio com o primeiro projeto, começamos a trabalhar e veio a proposta. Vamos pensar montar um escritório. Porque a gente já tinha uma mesma ideia, assim, de filosofia, né, ocupacional, assim dizendo, né? Nós já tínhamos pensado em propósito acústico para os ambientes. E hoje a Kima, hoje naquela época, ela surgiu mais como uma necessidade, cara. A Kima hoje é uma empresa, focada em saúde e bem-estar das pessoas. Que não pode falar assim, a acústica de um ambiente, por exemplo, esse espaço aqui mesmo, cara. Se a gente não faz um espaço acusticamente adequado, as pessoas que estão aqui dentro não vão se sentir confortáveis. Então a ideia da Kima foi trazer em cima dessa necessidade uma conscientização com os outros profissionais. Porque eu e o João, durante a graduação, a gente tinha essa ideia, mas não era dos nossos colegas a mesma percepção. Então a gente pegou essa percepção e criamos uma empresa para começar a conscientizar. Cara, mas se a gente começasse a trabalhar então com outros engenheiros, outros arquitetos, outras pessoas, e vamos fazer ambientes acusticamente mais adequados para as pessoas. O que seria acusticamente mais adequado? Seria um ajuste da nota musical, assim? Seria um ajuste do que soa naquela sala? O que é? Cara, sabe quando tu vai tocar guitarra, vai mexer ali no amplificador, na equalização timbre ali, né? É isso aí. A gente equaliza os ambientes, meu. A gente pega ali, caracteriza médias, baixas e altas frequências, o volume do ambiente, isso tudo a gente caracteriza ou quantifica, assim melhor dizendo, quando a gente pensa no espaço. Porque o espaço vai te dar a entonação daquela música que tu vai tocar. Tu pode tocar a mesma música, tanto aqui quanto num ambiente, numa arena totalmente aberto, o som vai sair totalmente diferente. E a ideia da gente é que, então, a pessoa que vem aqui consiga escutar o mesmo som quando ele vai lá numa arena escutar esse som, sabe? Tentar fazer algo mais universal, mas que seja agradável a todo mundo. Entendo. E tem uma coisa também que nessa explicação tua me ficou pensando, a gente falou muito em som e a gente fala aqui em música, som, agora barulho, ruído. Qual a diferença entre som e ruído? Porque isso para mim sempre foi uma dúvida, até eu poder trabalhar contigo aqui, aprender e enfim a gente montar esses painéis que tu projetou. Qual é a diferença? O que é som, o que é ruído, o que é barulho? É uma pergunta muito interessante, porque na verdade o ruído é um som também. Só que a gente classifica o ruído como um som indesejável. O ruído é uma interferência, ele é um som que nos proporciona uma sensação de conotação negativa. Então, existem várias formas de a gente compreender. Claro, o ruído mais tradicional, a gente pode citar algumas fontes de ruído muito clássicas, que é uma britadeira, uma máquina industrial muito barulhenta. Elas são desconfortáveis em qualquer contexto.
Porém, a classificação de ruído pode também transformar sons que, teoricamente, são reconhecidos por nós como agradáveis em sons desagradáveis, variando pela percepção e pelo contexto. Um exemplo clássico para o nosso público aí, que tem vários músicos, quando a gente está lá produzindo nosso som, no nosso quarto, no nosso estúdio, aquilo lá para nós é música, é arte pura, a gente está curtindo aquilo como um som agradável. Se ao nosso lado tiver um vizinho que está tentando estudar ou está tentando estar no horário de descanso dele, a percepção desse ruído, desse vizinho, vai ser desse som como ruído. Compreendo. Então é interessante pensar o ruído como uma interferência, de modo geral. É tudo aquilo que atrapalha o foco principal. Até tem um exemplo que eu posso trazer que eu acho que fica interessante. Talvez trazer para criar uma concepção mais aberta do ruído, um exemplo até fora do som. Se a gente, por exemplo, pega o nosso celular e a gente tem a intenção de mandar uma mensagem para alguém ou responder um e-mail. A gente abre o celular, acidentalmente abriu no Instagram ou numa rede social. E ali a gente perde meia hora, 40 minutos. Às vezes a gente não manda o e-mail que a gente abriu para andar. Isso é ruído. Então, quando a gente está num ambiente onde a gente tem sons indesejáveis interferindo, isso é uma questão que até a gente vai poder falar um pouco mais depois, né, de forma mais técnica, mas a audição é um sentido que a gente não desliga. Então, toda a informação sonora que chega para a gente fica tentando, o nosso cérebro fica tentando organizar, articular, e se a gente está num ambiente muito ruidoso, a gente passa por muita dificuldade para conseguir fazer o que a gente, de fato, estava se propondo a fazer. Assim. Então, essa é a grande diferença, uma questão de utilidade do som mesmo. Ruído é quase para poluição visual no que é no som, assim. Isso, exatamente. É uma poluição, algo que... Uma poluição da paisagem sonora. É a maneira como tu às vezes o outro percebe também aquilo. Não, porque tu falou da música e eu quis... Acho que é importante que a gente tem muito músico, muita gente que ouve música, que gosta, que ouve no talo, enfim. E tu disseste disso, né? Mas enquanto cidade a gente não desliga. Se eu tenho uma moto barulhenta, um carro barulhento, sei lá, um motor muito forte, um cano esfurado, ou enfim. Até onde vai a responsabilidade do outro e a responsabilidade da cidade e, enfim, se eu quiser me privar desses ruídos, então, dentro da minha casa ou dentro do meu escritório, como eu consigo, né? E quais são, enfim, o que são esses... Quais são esse direito entre a cidade, o dever, o que nós temos e o ruído, assim? Não sei se ficou muito claro. Claro, perfeita pergunta. Eu até quero deixar o Rafael falar sobre essa questão, especialmente de ruído urbano, porque é especialista, fez trabalhos aí acadêmicos bem aprofundados nesse assunto, mas... eu vou começar um pouquinho no ambiente interno, um exemplo que eu acho muito interessante a gente pensar, que para combater o ruído, não basta a gente sobrepor esse ruído com um som agradável. Isso é um exemplo muito comum que a gente vê, talvez em uma loja ou numa cafeteria, onde a gente não tem um ambiente acusticamente muito bem tratado, e ele é muito ruidoso, muita gente conversando, tem o barulho dos equipamentos, da cafeteria, aquela cacofonia, assim. E a tendência da pessoa é tentar sobrepor, botar uma música, né? Vou botar uma música aqui para criar um clima, fazer uma coisa. Só que se tu coloca uma música num ambiente que já é saturado e já é complicado, a pessoa ela não vai não só não conseguir entender a conversa que ela está tentando ter na mesa, ela também não vai entender a música. Então ela só vai somar nessa camada de informação, assim. Então, um papel muito importante da arquitetura é justamente, da acústica na arquitetura, é entender que a gente tem que atenuar os sons indesejáveis e valorizar os desejáveis. Compreendi. Então, não é só uma sobreposição. Cara, e nesse contexto, né, João, tu trouxe agora uma coisa que me fez lembrar. Cara, o ruído, ele é algo ruim, a gente tem que pensar isso aí nas cidades, principalmente, foi o contexto que trouxe a pergunta agora, só que o ruído, ele em demasia é ruim, mas quando ele não existe também é ruim, tá? Quando tu tem uma cidade extremamente silenciosa, cara, tu tá em Last of Us, ali, tu tá num caótico, tá num ambiente zumbi, tá ligado? Que não é um lugar que tem vida naquele espaço. Então, uma cidade, ela tem que ter o seu nível ali de barulho, tem que ter tudo controlado, logicamente, né?
Então, hoje, a gente está numa epidemia, nesses momentos aí, que é a questão de moto muito barulhenta, ônibus muito barulhento, que está invadindo as cidades e acaba invadindo até um espaço público dentro de uma cidade. E, cara, num contexto assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais em respeito ao teu colega ali ao lado. Que vamos propor assim uma ideia. Todo dezembro tem a mesma reportagem no jornal falando que tá dando briga na praia por causa que tem gente que tá levando caixa de som na praia, botando som no talo, e tem gente que não quer ouvir. E aí vai aquela pessoa lá, cara, ele tá num grupo, e aquele grupo tá ali, levou uma cervejinha também pra curtir a praia, só que num conceito dessa pessoa, ele vai curtir a praia com a música que ele gosta. Então ele vai levar a caixa de som e vai querer curtir aquele espaço com a música. Só que ao mesmo tempo vai ter uma pessoa na praia que quer curtir esse mesmo lugar sem a caixa de som. E por incrível que pareça, essas duas pessoas frequentam a mesma praia. Sim. Aí vai dar brete, cara, não vai dar certo. E, cara, isso aí, eu não tô dizendo que um tá certo ou que o outro tá certo. Sim. Na verdade, eu tô querendo dizer que, assim, ó, quando tu leva uma caixa de som, tu não tá delimitando um espaço. Porque aquele som que tu tá colocando ali tá invadindo um outro espaço, né? E pode ser de uma outra pessoa que não tá se sentindo acomodada com aquele som ali. Então, é muito mais uma questão de respeito. Até onde vai a tua permissividade dentro de um ambiente para colocar um som alto. Isso aí vai num contexto ali que o João mesmo falou de ruído ou de som, que daí na própria praia ali, cara, tu tá encontrando uma pessoa que tá fazendo... Tá com uma caixa de som, tá curtindo, essa pessoa tá feliz, sim. Mas tinha uma outra pessoa que passou o ano inteiro trabalhando e chegou em dezembro e ela quer curtir o único som que ela não escuta durante o dia dela, durante o trabalho dela, que é o som do mar. Sim. E aí, então é aquilo lá, né? A interferência de um som artificial e um som natural. Quem é que tá certo? Cara, todos estão ocupando um espaço público e todos deveriam ter o direito de usar esse espaço do jeito que a pessoa quer. Só que aí tem essa questão da conscientização. Até onde vai a minha responsabilidade? Talvez fazer uma praia totalmente silenciosa não seja algo legal, porque daí eu vou estar cortando essas pessoas que gostam disso. Mas fazer uma cidade com uma praia, estou usando o exemplo da praia, né? Fazer uma praia onde todo mundo possa levar a caixa de som, cara, ninguém vai escutar música na praia, porque vai estar todo mundo querendo botar cada vez mais som naquela caixa, né? Sim, eu assim, entendendo pelo que foi dito, a gente tem uma questão de... A gente teve agora um pequeno blackout aqui, quem está acompanhando no vídeo vai seguir acompanhando. Pra tu ver, isso é ruído, né? Isso é ruído. É visual, não é sonoro, mas é ruído. Mas então, o ruído enquanto espaço externo, assim, digamos, enquanto cidade, ele hoje é muito, conforme tu falou, né? Ainda é sobre moral, não é sobre uma coisa técnica explícita muitas vezes. Mas é sobre tu ter esse respeito e essa convivência em ambiente urbano, porque realmente vão ter pessoas com caixas de som e vão ter pessoas que não têm sua caixa de som, gostariam de ouvir, estariam ouvindo, e tem as pessoas que não querem ouvir nada. Então, enquanto cidade é isso. Mas para ambientes internos, né? Tu começou falando um pouco mais. Isso já levando também com a arquitetura. A gente tem formas e como a gente consegue reduzir esses ruídos em ambientes internos, sejam eles corporativos ou também a sua casa, enfim, né, o seu espaço de lazer. Perfeito. É muito importante a pergunta, e antes de eu entrar para dentro das edificações, eu queria até aproveitar esse gancho, complementar o gancho que o Rafael trouxe, que eu acho que é muito interessante a gente entender. Nós, como profissionais da área da arquitetura e da engenharia, nós atuamos diretamente com soluções de planejamento urbano e de construções. Então, nós estamos desenvolvendo soluções técnicas para buscar mitigar esses problemas de ruído. Mas o que o Rafael trouxe, que é um assunto muito interessante, que a gente até pode falar depois, que está por vir aí na semana que vem o ENAD, que é o Dia de Conscientização sobre o Ruído, é que a gente precisa entender que o ruído ele não é só uma questão a ser solucionada, ele é parte da convivência da comunidade, né? Tem um exemplo que a gente estava debatendo essa semana, que é muito clássico. Eu, quando moleque, me lembro, quem é de Porto Alegre, aqui da região do Rio Grande do Sul, vai se identificar. Saindo de dia de jogo, tem o túnel da Conceição, ali em Porto Alegre,
e tinha uma placa logo na entrada do túnel que diz não buzine. E eu, quando era moleque, achava um barato, que eu entrava lá e todo mundo buzinava, né? Achava uma transgressão, achava aquilo ali uma coisa sensacional. Só que tem vários motivos, né? Motivos técnicos para tu não buzinar dentro de um túnel, porque ele é um ambiente reverberante e aquela buzina ela se amplifica e chega a níveis muito altos que são prejudiciais para nossa audição. E tem um hospital do lado. Então É uma corneta, tipo é uma assim. corneta. Todo o som que está sendo produzido ali dentro ele é direcionado para fora. E aí entra a questão da conscientização que o Rafa trouxe. Eu tenho certeza que quem buzina dentro desse túnel jamais tocaria uma buzina dentro de uma sala de hospital, vendo uma pessoa com enfermidade ali tentando se curar. Então, eu acho que a questão da conscientização parte da gente entender o alcance e o impacto que o ruído tem na nossa vida para que a gente possa evitar ou eliminar o que é evitável, né? Entendi. Então, e daí sim, partindo para dentro dos ambientes internos, eu tenho mais um caso que foi bem curioso, que aconteceu diretamente comigo, que assim como a gente fez esse tratamento aqui da Senso, e o Rafa comentou antes, pô, se não tivesse tratamento, provavelmente a galera nem ia conseguir ficar escutando muito tempo música aqui dentro, porque ia ficar, né, muito incômodo. Então, tem ambientes que nos proporcionam uma condição adequada para a gente exercer as atividades que a gente está supostamente ali para exercer, e tem outros que fazem a gente trabalhar uma compensação o tempo inteiro para conseguir fazer o que a gente quer. E aí, eu tenho um exemplo que eu estava, no final do ano passado, trabalhando de home office em casa, e tem uma obra de grande porte rolando logo do lado do meu edifício. E, cara, barulho assim absurdo. É serra circular, é os caras gritando, marretada, os caras cantando funk, sertanejo, fazendo um escarcéu ali na obra. E, cara, eu tava com uma dificuldade tremenda de trabalhar, assim. Dificuldade de produzir, terminando o final do dia esgotado, assim, ansioso. E eu até, dentro do contexto do que está na moda agora, né, eu já estava me autodiagnosticando com TDAH, já pensei, não é possível. E brincadeira à parte, eu cheguei aí num profissional de psiquiatria, ver se, pô, eu preciso me medicar porque eu não consigo me concentrar, né. E aí, início do ano, a gente alugou nosso espaço físico, né, para o escritório da Quima, e ele fica dentro do campus da Unicinos, em São Leopoldo, longe do ruído de tráfego, ambiente super silencioso. No polo ali. Exatamente, no polo tecnológico ali. Cara, primeira semana... Do lado do matão. Bem do lado do matão. Nada de barulho. Nada. Muito bom, assim. E, cara, primeira semana, mesmo tipo de projeto que eu tava trabalhando no final do ano passado, cara, eu e o Rafa tinha que se cuidar para lembrar de almoçar, assim, de tão focado que a gente tava dentro do trabalho, assim. Então, foi um clique de uma coisa que eu já tenho uma noção por trabalhar na área, mas olha o tempo que eu demorei para perceber que nem sempre um problema de produtividade ou algum problema de ansiedade, alguma questão de saúde que a gente está sentindo é diretamente pessoal. Às vezes a gente pode estar justamente sendo impactado, é o próprio ambiente que está nos sabotando, assim. Então, eu posso citar vários pequenos exemplos, assim, exemplos rápidos. Uma escola, por exemplo, uma sala de aula que não garante boas condições de comunicação vai estar interferindo na qualidade do aprendizado. Um restaurante que é muito barulhento vai impactar a experiência de quem está ali comendo. Eu ia agora, tu falou do hospital, eu fiquei com aquilo, a gente falou sobre ambientes internos, falou sobre escritórios, falou sobre estúdios como esse ambiente aqui, então acho que fica bem claro que dá para se entender que existe a redução de ruído, existe a atenuação do ruído, do barulho, existe a compensação daquele som daí, não de um barulho só. E existe também como pensar as cidades de forma que elas auxiliem ou trabalhem em prol de uma redução do ruído ou do barulho, como simplesmente uma placa de não buzine, né? E que tu usou o exemplo de que a pessoa não apertaria a buzina dentro de um hospital. E eu acho que justamente é incrível. Eu também, quando era criança, passava a pensar, meu Deus, vou buzinar. A primeira vez que eu tirei carteira de motorista, eu passei em Porto Alegre ali, pá. Então, eu entendo o que tu estás dizendo. Mas na saúde, né, que é isso que tu acho que já estava puxando.
como isso interfere na nossa saúde? Como o ruído ou o som ou a frequência, enfim, como isso interfere na nossa saúde? Cara, boa pergunta. Eu falei aqui, mas é um escritório de conforto e saúde do usuário, né? De bem-estar para o usuário, e não posso deixar de falar sobre saúde, né, cara? Cara, num contexto bem técnico, assim, o ruído ele vai elevar cortisol no organismo da pessoa e a pessoa vai ficar estressada. Então, assim, ó, em poucas palavras, todo mundo se acostuma, né? Isso é meio que geral. A pessoa que está num ambiente ruidoso, a pessoa vai perceber que ela está num ambiente ruidoso quando ela chega lá. Ou ela vai se sentir incomodada e vai se retirar, ou ela vai permanecer. Só que diferente de um contexto sensorial, falando na parte térmica, se tu está num ambiente quente, termicamente falando, e se não for numa sauna, né, não for um lugar especificamente desenhado para isso, tu não vai ficar naquele lugar. Tu vai ficar suando, tu vai te sentir incomodado o tempo todo, tu não vai conseguir te acostumar. Num ambiente com 35, 36 graus de temperatura. Então tu não consegue ficar naquele ambiente, teu corpo vai te mandar ir embora, tu não vai ficar ali. Né? Vai tentar abrir uma janela, não vai conseguir produzir. E quanto à acústica é diferente, cara. Porque na acústica, tu vai chegar num lugar ruidoso, tu vai te sentir incomodado, mas aos poucos tu vai te acostumando com aquele local. Sabe, aquele incômodo, ele se torna algo que é imperceptível. Só que daí tem um problema, cara, que diferente da parte térmica, que a gente vai continuar se sentindo incomodado, vai sair, na acústica, o nosso cérebro tem um mecanismo que permite a gente se acostumar e, ao mesmo tempo, o vidro não tem pálpebra. Então, tu não pode fechar os olhos pro ruído que tá no teu ambiente. E, cara, assim, ó, o ruído vai estar ali ao tempo todo te martelando, o teu cérebro já se acostumou, só que ele se acostumou em partes. Ao mesmo tempo que ele tá acostumando e tá mandando... Beleza, esse é o ruído porque é tudo um contexto de segurança, né? Esse é o ruído do ambiente, é um ambiente seguro, beleza, tu pode ficar aqui, é o que teu cérebro entende. Porque o ouvido, ele é um mecanismo de segurança. A gente tá, né, há muitos anos atrás, o homem da caverna lá ia caçar, ele tinha que ouvir se ele era o caçador para tentar interpretar um animal, ou se ele ia ser a caça. Para daqui a pouco vinha um outro, né? Então o ouvido é um mecanismo de segurança. Quando tu tá num bar, tu te sente em segurança, em qualquer lugar, na verdade. Se tu tá em um ambiente de segurança, o teu cérebro vai bloquear aquilo ali e vai te permitir ficar naquele lugar. Só que, como eu disse, não tem pálpebra no ouvido. Aquele barulho vai continuar acontecendo no teu cérebro, e o problema é que o cérebro tenta processar todo o barulho que está chegando ali no teu ouvido. E isso não vai deixar o cérebro descansar. Por mais que tu tente... Agora eu vou fazer um serviço de concentração. Tu não vai conseguir concentrar, porque o cérebro ele vai estar processando tudo aquilo ali. Tentem usar o computador, abrem um Chrome com 500 abas aberto. Vocês podem tentar usar uma aba. Não vai conseguir porque ele vai estar processando todas as abas ali. Ele vai estar... O cérebro é a mesma coisa, é um CPU que vai estar processando toda aquela informação automaticamente. E isso aí é que vai dar um grande problema na saúde, cara. Porque esse processamento vai dar um cansaço na pessoa. Como eu falei, eleva o nível de cortisol e o cara vai começar a ficar estressado. É uma sobrecarga. É uma sobrecarga. E o ruído, cara, ele é a segunda classe pela ONU de maior agressão ambiental que existe. Ele perde só para a poluição do ar. Então a poluição sonora já está atacando mais pessoas do que a gente consegue interpretar. Mais poluição que o rio, a poluição aquática que existe, que tem. Então a poluição sonora, ela está atacando muita gente, ataca todo mundo. A gente está sendo bombardeado diariamente com poluição sonora, que o problema é a gente se acostumar com isso. Tá? Então, fazer cidades menos barulhentas, fazer locais, né, ambientes internos mais adequados àquelas pessoas, cara, tu tá pensando na saúde do teu funcionário, na saúde pública das pessoas, em fazer uma comunidade mais saudável. E um exemplo prático, assim, eu tenho uma indústria, eu quero fazer a minha indústria menos ruidosa, um ambiente mais saudável para o meu funcionário. Eu posso, através da arquitetura? Quer trocar? Por favor, não, responda essa. Não, pode, com toda certeza, cara. A indústria é o ponto mais crítico, porque... Eu não tenho uma indústria, tá? Eu tô usando o exemplo prático. Cara, tu tem uma indústria de comunicação, meu. Então, isso aqui é uma indústria também. E tu tem que pensar nos teus funcionários, cara. Só que é diferente o contexto da gente falar de indústria, aquela indústria de produção em massa,
do que essa indústria aqui. Essa Sim. indústria é bem mais Não, eu tranquila da digo gente o tratar. pátio de caminhões, a cancela, esse o crachá, o bip do portão. Imagino que isso tudo conta, porque as máquinas não tem como tu zerar a máquina, não tem como botar um acústico em volta de uma máquina, né? Cara, desde Assim, Soluções mitigadas. Não, tem, tá. mas... Desde 1978, cara, já existem as leis do Ministério do Trabalho que fala como tu tem que atacar a parte acústica, que são as NRs ali que eles chamam. E, cara, se a gente for ler aquilo ali, eles já primeiro falam assim, ó, tu primeiro tem que tratar de um nível coletivo, ou seja, se a máquina tá dando barulho, cala a boca da máquina. Ataca a máquina, faz ela dar menos barulho. Se não resolver, troca a máquina. Aí se tu não tem como, tu vai ter que fazer uma questão de meio. Então, a máquina está fazendo barulho, beleza, cria uma sala só para aquela máquina e deixa os funcionários lá de fora. E aí, se não der para fazer isso, tem o terceiro fator, bota protetor auricular. Tá? E o grande problema hoje de indústria, cara, é que o chefe ali, o pessoal ali da administração da empresa, entende, tá sendo feito um ruído naquele local, joga protetor no funcionário. Só que o protetor, cara, ele teria que vir uma terceira camada de análise de ruído. Tu primeiro tem que analisar todas as possibilidades de cortar aquele ruído até chegar no funcionário. Sim, ele é uma proteção, ele não é... Ele é proteção no usuário, cara. Porque... É quase que um colete à prova de bala. Exatamente. Você tem que tirar a bala de antes do colete. Tira o revólver do cara, põe uma barreira antes e depois põe o colete. Eu perguntei da indústria porque eu acho que em termos práticos, né, eu já falei bastante com vocês, a gente já tinha conversado antes, mas é incrível as pessoas também entenderem que nos seus condomínios, no seu trabalho, acho que quem trabalhou em loja de rua, eu trabalhei muitos anos, já sabe que o barulho de rua é loucura e tu não tem como desligar, né? Tu só vai te acostumando. Mas assim, acho que para as pessoas que estão vendo também conseguem entender isso, de que a arquitetura é mais que visual, sonora, e eu acho que é importante a gente deixar dessa maneira, né? De que é para todos os âmbitos, desde uma salinha até um grande espaço. Mas quais os exercícios, assim, pra galera entender, agora que eu acho que já tá todo mundo se visualizando, conhecendo um pouco mais sobre a acústica, que eu acho que isso que é o principal do nosso papo, assim, né, também de começar a conscientizar, de trazer depois o ENAD e tudo mais. Mas quais os exercícios as pessoas podem começar a fazer em casa, ou enfim, para reparar barulho, ruído, enfim, a terminologia mais correta que a gente pode utilizar para isso? Explica pra gente. Perfeito. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, para não parecer também que o trabalho da acústica é só lidar com o ruído, a gente também projeta para a qualidade, né? Então, aqui, por exemplo, na Senso, a gente não tem uma questão de ruído a ser tratado, mas a gente veio para criar, como eu comentei no início, uma identidade sonora. Então, eu acho legal da gente... O exercício que eu vou propor tem um pouco a ver sobre isso. O conceito de paisagem sonora, a ideia vem muito mais do contexto urbano, porque assim como a gente tem uma paisagem natural, visual, a gente tem uma paisagem sonora. E ela carrega muitas vezes informações sobre aquele lugar, da cultura daquele lugar. Tipo, se tu andar e se fechar, né, uma tela em preto, assim, e colocar uma música, colocar o som de uma determinada cidade, talvez tu consiga identificar só pela questão, que música tá tocando um samba, pô, tô no Brasil, tá tocando um afro-cuban aqui, eu tô em Cuba, sabe? E o som, às vezes, até das pessoas, o idioma, tudo isso são informações sonoras que carregam cultura, né? Então, eu acho que o exercício legal de propor é que a gente faça, tire um tempo para escutar as paisagens sonoras que a gente frequenta. Seja isso em casa, seja no trabalho, no deslocamento, em qualquer lugar. Presta atenção, assim, tipo, tenta fechar os olhos e perceber, porque muitas vezes a gente fica tão focado e a questão da visão, ela atrai muita atenção mesmo. Hoje a gente tem também os fones de ouvido que nos tira mais ainda da realidade, né? E a audição, ela justamente tem essa questão que é muito importante, que ela nos coloca, ela é onidirecional, né? Eu acho que isso é interessante de entender. A visão, a gente só presta atenção no que a gente está focado. A audição tem o poder de te alertar algo que está atrás de ti também. 360 né? 360. Então, o exercício busca escutar dentro do teu dia a dia que sons que estão presentes ali e te relaciona com esses sons. Para quem é da galera da música que está nos escutando e faz mix, né? Fazer a mix, para quem não é da música, é tu misturar camadas de som quando tu está produzindo uma determinada música.
Então, tenta, tipo, fazer o esforço auditivo de, tipo, eu vou aumentar o som daquele passarinho que tá lá fora, agora eu quero escutar a máquina de lavar que tá ligada lá na lavanderia. Que som é esse? Ele me provoca o quê? Ele é prejudicial porque eu tô fazendo? Ele me causa uma coisa negativa? Eu, às vezes apreciar um som do cotidiano, assim, a cafeteira roncando no fim do cafezinho ficando pronto, sabe? Então, por que fazer esse exercício? Primeiro, porque ele nos ajuda a identificar quando a gente tem um ruído, que talvez esteja, como no meu caso ali, que eu falei do home office, eu consegui identificar um problema e buscar uma solução. E eu acho que é sobre isso, a gente tentar buscar soluções para criar e estar na melhor paisagem sonora possível, assim. E a solução, às vezes, é tratar o seu próprio ambiente, e quando isso não é possível, procurar um ambiente adequado que te proporciona uma paisagem sonora. Hoje mesmo, quando a gente estava conversando antes da entrevista, tu falou, eu estava trabalhando aqui, mas tinha o ruído da geladeira, me incomodei e fui para a sala do lado. Isso é importante. É por isso, assim. Eu acho que esse exercício fica para todo mundo. Para quem é da música, esse exercício é um barato. Inclusive, tem muita gente que está trabalhando hoje na música que está justamente tentando produzir com os sons do cotidiano, de gravar aqui, sei lá, pegar um take da chuva caindo e manipular isso dentro. Isso tudo é um exercício de criatividade, mas também de consciência. Assim. É um barato, vou fazer mais, assim, eu tinha te falado, né, do ruído da geladeira, mas não era como um exercício, são coisas cotidianas, né, e acho que a gente é muito treinado, mesmo independente da tua formação, quem é a pessoa, tu é muito treinado aos olhos, né, aos olhos a gente faz os testes de focar, de aprender, o cara brinca, né, eu tava aqui consultando o meu roteiro, e aí o cara tem que fazer assim, né, dependendo da visão, o cara já tá esticando a mão lá no fundo, mas com o ouvido a gente não pratica, né? E é um dos sentidos, como tu disseste, assim, que tem, além da noção de espaço, a noção de distância, a noção de altura, vários tipos de cognição que tu consegue ter através só do teu ouvido. E eu queria perguntar, a gente falou sobre o ENAD, e eu acho que isso é importante, né? Que é um dos pontos que traz vocês aqui também. E o ENAD fala muito também sobre isso. Conta um pouco mais sobre a quimoacústica, sobre o ENAD, sobre o que está por vir. E já posso dizer para o pessoal, dia 29, disponível. Então, dia 29, quem está olhando na Twitch, confira completo. Mas fala para nós, o que é o ENAD e qual a mensagem que o ENAD traz e por que vocês estão trazendo isso aqui conosco? Cara, num contexto histórico, né? Tem a parte sempre histórica aí, é bom falar um pouco só pra gente entender o que é isso aí. Cara, lá por 70, 80, uma galera aí começou a ter perda auditiva, que é o que chamam de PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído. E começou então a ter um crescimento. Tá, mas de onde é que tá vindo esse ruído? Por que as pessoas estão tendo tanto problema auditivo? E como é que a gente pode melhorar a saúde pública conscientizando as pessoas? E aí, dentro das universidades, ali dentro dos centros de política pública, eles propuseram, então, conscientizar as pessoas num dia específico, que é o INAD, International Noise Awareness Day, que é o Dia Internacional de Conscientização ao Ruído, que era a ideia de trazer esse tema a público. Que, como eu falei, a gente se acostuma com o ruído. Infelizmente, a gente se acostuma. Então, se a gente não falar isso como um tema de saúde pública, a gente vai simplesmente relevar e essa crescente perda de auditiva nas pessoas vai continuar evoluindo. Então, o INAD ele veio para a gente, alguns órgãos, né, não governamentais, incentivar isso dentro do seu país, do seu estado, a trazer políticas públicas, a trazer ideias, conscientizando as pessoas frente ao ruído, frente ao que a gente pode fazer, né, nesse contexto. O INAD já faz alguns anos que ele é praticado aqui no Brasil, já há uns 6 anos aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma ação mais forte, eu e o João fizemos parte da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Acústica. Que legal. E aí a SOBRAC, assim como a Proacústica, que também é a Sociedade Brasileira de Qualidade em Acústica, existem 2 sociedades no Brasil, as 2 sociedades se unem agora na quarta-feira, que é a última quarta-feira do mês de abril, para trazer essa conscientização, que cai no dia 29, que tu comentou antes, né? Que é trazer isso aí de conscientização. Cara, a gente já fez várias atividades.
Aqui no nosso estado, o ápice, assim, a gente teve ali em 2022, se eu não me engano, nós fizemos em Porto Alegre, daí uma caminhada em Porto Alegre, algo muito parecido com isso que o João falou, de mixagem de som, só que com o celular, fazer gravação de som. E aí ali em Porto Alegre a gente caminhou pela Nilo Peçanha, pô, a avenida barulhenta pra caramba, né? Fez toda a captação e aí a gente vai num próprio aplicativo ali dizendo o que a gente se sentiu naquele local, qual foi o que era o barulho. E aí depois a gente só entrou 2 quadras, a gente estava no Parque do Japão, Parque Japonês ali, que é um parquezinho mais fechado. Cara, um ambiente, uma paisagem sonora totalmente diferente. Todo mundo muito mais agradável, sabe? Ao fundo, o cara ainda escutava ali a Nilo fazendo um barulho, mas ainda tinha. No ano seguinte, a gente conseguiu uma atuação um pouco mais pesada. A gente pegou e fez uma conscientização, um flash mob, não é flash mob, uma mobilização, uma ação na cidade. A gente colocou o protetor auricular no laçador, bem que fica do lado do aeroporto, né? Na frente da Avenida do Estado. Um dos principais acessos a Porto Alegre, um dos principais acessos ali, né? Barulhento pra caramba. E a gente botou ali com uma questão de conscientização. Cara, apareceu na capa dos jornais, demos entrevista ao vivo. Foi uma conscientização bem legal. Pô, os carros estavam passando ali na frente. Eu lembro que eu tava indo lá de manhã cedo, era umas 5 da manhã, eu tava indo lá para dar a primeira entrevista no dia. E liguei na rádio, o pessoal da rádio ali falando, botaram um negócio no laçador, o que será? Aí depois, umas 2 horas depois, mesmo grupo que tava falando isso no rádio já falou, não, pessoal da Sobrac ali, pessoal da Proacústica, colocou numa questão de conscientização do ruído. Então essa ideia aí, cara, é trazer isso como um tema popular, como um tema para as pessoas, de conscientização. Tanto para o funcionário do chão de fábrica, da indústria, que ele vai estar ali exposto com um protetor auricular, o protetor auricular é um bem para ele. EPI. É o EPI, é para a saúde dele, mas também para aquele cara que vai usar o trem todo dia, né, vai usar o ônibus todo dia, que está num ambiente, né, num escritório ali. É para todas as pessoas conscientizar, não só para um ruído muito grande, porque a gente todo dia está exposto a ruído, mas às vezes esse ruído é um ruído bom, às vezes esse ruído é em demasia. É aquela conscientização do ruído em demasia que a gente está aqui querendo trazer, João. E até, cara, eu queria fazer um adendo também até para o pessoal da música, o pessoal que está nos escutando, porque não é só sobre o ruído excessivo, né, sobre muito volume, mas é sobre a quantidade de tempo que a gente fica, né? A exposição. E a gente sabe, porque quem trabalha em processo criativo, né, a gente que trabalha com projeto, às vezes o cara não quer largar o osso, fica ali projetando 8, 9, 10 horas. Cara, tira um tempo. Vai pra fora de casa, escuta os passarinhos, sabe? Não fica ali numa mix fritando miolo, porque aquilo ali também te sobrecarrega, né, mentalmente. Então isso é uma conscientização não só para ruído excessivo, mas também para a gente saber controlar esses excessos assim ao longo da nossa vida. Né? Eu sinto que o papo de hoje é muito sobre a gente... não é simplesmente conscientizar, mas entender que dos 5 sentidos que a gente tem, o ouvido ele precisa ser trabalhado, não só para escutar. Não só para saber se eu estou escutando alto ou baixo o volume do meu fone de ouvido, ou se a música que eu gosto é alta ou baixa, e sim como eu estou escutando aquilo. Assim como a gente aprende a ouvir, a ver, quer dizer, a digerir, a sentir o paladar das coisas, a ter paladar pelas coisas. E isso é incrível. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero também falar para que todo mundo conheça o trabalho da Quima Acústica. E antes de fazer o encerramento, queria saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram trazer, mais alguma informação que é importante para o pessoal ficar atento. Além desse dia, quarta-feira, que vai ser dia 29, o lançamento. Tem mais alguma ação, mais alguma ativação que as pessoas podem acompanhar, ou busquem através de Quima Acústica no Instagram e nas redes sociais para saber mais? Cara, esse ano a mobilização que a gente vai fazer é mais uma mobilização nas redes. Até o assunto do INAD esse ano é a poluição sonora da cidade. Então a gente vai ter ali uma ação tanto no Insta da Quima, os nossos particulares também, no Insta da Sobrac, da Proacústica. Vai estar todo mundo envolvido aí em ações de conscientização da galera, tá? Eu e o João aqui como Quima também temos a nossa ação dentro da Sobrac.
agora na terça-feira, na verdade não conseguiu coincidir, mas o João vai dar uma palestra na Unicinos para conscientizar a galera da engenharia e da arquitetura quanto a isso. Para alunos? Para o público geral, né? Quando, então? Terça-feira ficou às 9 da manhã, né, João? Na Unicinos. Então, de São Leopoldo ou de Novo Hamburgo? De Porto Alegre. De São Léo. Aqui São Léo, então campus da Unicinos em São Léo, também podem ouvir um pouco mais. E muitos avisos, ó. Muitos avisos. Agora eu lembrei porque para quem se interessar no tema assim e quiser saber mais, eu e o Rafael estamos inclusive trabalhando num projeto, a gente não ia revelar antes da coisa começar a acontecer, mas ela já está acontecendo. A nossa ideia é utilizar a nossa página para divulgar conteúdos didáticos em torno da questão do ruído, em torno da questão da acústica. Então, aqui a gente trouxe uma pincelada super superficial e a nossa ideia é, com o tempo, conseguir alimentar através da nossa página. Então, quem quiser nos seguir lá, em breve nós estaremos aí já publicando alguns materiais que são não só técnicos, né, não só portfólio de projeto, a gente vai estar justamente compartilhando conteúdo. Então, fica o convite. Qual o endereço da rede social? É @kima, KYMA.acústica. Kima Acústica. Então, eu quero agradecer por esse maravilhoso momento que a gente teve junto, falando um pouco sobre acústica, sobre ruído, sobre barulho, audição, bem-estar, sociedade e eu acho que ambientes, né? E então, esse Fala com Senso com a Kima Acústica, ele vai ficar disponível já dia 29 de abril. E agradeço a presença de vocês, agradeço ao Rafa, ao João, e convido todos que vão a Kima Acústica, kima.acústica no Instagram e conheça mais e saiba mais. E eu posso deixar uma última mensagem? Com certeza. Essa não é mensagem burocrática, não é nada, mas eu acho que só para ficar uma reflexão para a gente também, a gente abordou vários assuntos relacionados à acústica e à comunidade. Eu acho que é interessante a gente pensar, nós, como comunidade, como sociedade, que a gente pode se imaginar como, por exemplo, uma banda de jazz ou uma orquestra. Então, se cada um fizer o som que tiver afim, no volume que tiver afim, em qualquer momento, nós vamos fazer um som muito ruim. Agora, se a gente souber respeitar hora de silêncio para a hora que o outro tem que falar e criar esses espaços para que o som de todo mundo brilhe na hora certa, a gente consegue construir paisagens sonoras mais saudáveis e mais agradáveis para todos. Então, esse é o convite final, assim, para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma mais bacana. Gostoso demais. Boa noite, até mais. Um grande abraço. Estúdio 714, Senso Rádio, Kima Acústica. Até a próxima.